Bom, dando continuidade ao nosso curso de Mecânica Estatística, tendo em vista que nos últimos vídeos aqui dessa nossa quinta aula, a gente trabalhou um pouquinho com o ensemble grande canônico, né? Eu mostrei para vocês como é que é a descrição via ensemble grande canônico. Vamos aplicar essa descrição toda agora para algum sistema físico de interesse, né? No caso, eu vou calcular com vocês somente um exemplo, que vai ser, né, como é que a gente faz a descrição via ensemble grande canônico do gás ideal, do gás ideal monoatômico. Eu poderia calcular de outros exemplos? Poderia. No caso, eu só vou calcular do gás ideal monoatômico e, por consequência, esse vai ser o último vídeo regulamentar desse nosso curso de Mecânica Estatística, porque, como eu comentei com vocês, o ensemble grande canônico ele não é tão apelativo para a gente na graduação. Na graduação, os dois ensembles disparados, realmente relevantes, são o ensemble microcanônico e o canônico. Okay? O das pressões e o grande canônico não é tão útil na graduação. Nesse sentido, né, levando em consideração que o meu objetivo com esse curso é mostrar um primeiro contato com a mecânica estatística, né, mostrando o limite termodinâmico, e é ser um curso ali na passagem da graduação para a pós-graduação, eu não vou, por conta disso, então, abordar muito mais, calcular tantos mais exemplos com o ensemble grande canônico, porque eu acho que para o objetivo do meu curso, o gás ideal monoatômico, calcular o do gás ideal, eu acho que já vai ser de bom tamanho. E, inclusive, serve, né, como uma boa prévia para você que for continuar para a pós-graduação, que vai acabar calculando o gás ideal quântico, chegar nas distribuições de Fermi-Dirac, Bose-Einstein, enfim, né, e aplicar mais o formalismo da mecânica estatística para alguns sistemas que envolvem mecânica quântica. Okay? Então eu vou calcular aqui com vocês só o do gás ideal monoatômico para vocês verem, né, aplicar, né, de fato o nosso conhecimento, né, do ensemble grande canônico, né, e também porque, vamos lá, né, o gás ideal monoatômico é extremamente importante, calculei ele em todos os ensembles com vocês, então é bom para vocês terem uma ideia de como é que ficam as contas, as particularidades de cada ensemble. Ok? Então, vamos lá, né, gás ideal monoatômico, né, para a gente poder fazer a descrição via ensemble grande canônico, o que a gente tem que fazer? A gente tem que calcular a nossa grande função de partição. Okay? Toda a informação estatística vai estar contida nela. Como é que eu vou calcular essa grande função de partição? Vou calcular, né, não pela expressão que eu mostrei para vocês, o limite termodinâmico, mas por aquela expressão que eu mostrei para vocês, né, em termos da função de partição canônica, okay? Porque é muito conveniente. Sempre que você tem algum sistema físico, né, que você está descrevendo por algum ensemble, que ele está em contato com o reservatório de temperatura e mais algum outro, você sempre pode escrever a função de partição desse ensemble em termos da função de partição do canônico. Okay? E é muito conveniente você fazer dessa forma, porque você fragmenta a sua descrição nos reservatórios. Então, por exemplo, né, aqui a gente viu que fica, né, a nossa grande função de partição é z elevado a n, né, sendo que o z é a fugacidade, e aqui fica a nossa função de partição canônica, né, função aqui de t, né, ou de beta no caso, né, vou até colocar aqui de beta, vou colocar de t mesmo, ok? Enfim, função de t e de n, ok? É conveniente fazer dessa forma, por quê? Porque quando você calcula a função de partição canônica, você está calculando a estatística do seu sistema em contato com o reservatório de temperatura. Aí quando você faz essa somatória, você está incluindo também o seu reservatório de potencial químico, né, de partículas, mantendo o potencial químico constante. Então é como se você estivesse cada hora ajustando a sua descrição estatística para mais um tipo de reservatório. Eu acho que fica conveniente. E vamos combinar, a gente tem uma aula exclusiva, né, gás ideal no formalismo canônico, né, de maneira geral, quando você vai procurar na internet, né, exemplos calculados, a gente tem muita coisa de ensemble canônico já calculada, até porque ele é básico para os outros ensembles, né, que normalmente mantém a temperatura como reservatório. Então, enfim, é sempre conveniente escrever dessa forma. Ok? Vamos lá, no gás ideal monoatômico, como é que era a nossa função de partição? Nossa função de partição ela era 1 sobre n fatorial, 2πmzinho sobre beta, né? A gente escreve tanto isso aqui, né? Escrevi tanto ao longo do curso que eu já até decorei. 2πm sobre beta, elevado a 3n sobre 2, vezes v elevado a n. Então, esse cara daqui vai ser a nossa função de partição. Vocês vão ver que a conta aqui ela vai ser muito mais simples, por exemplo, do que do ensemble das pressões, né? Que a conta ficou um pouquinho chata, então não ficou impossível, mas entrou uma derivada que era meio chatinha, né? Vamos lá, olha. Aqui, como é que vai ficar, então, a nossa grande função de partição? Vai ficar o somatório, n indo de 0 até infinito, 1 sobre n fatorial, né? Vindo aqui da nossa função de partição canônica, e perceba o seguinte, tanto a fugacidade, quanto o volume, quanto esse 2πm sobre beta elevado a 3 meios, todos eles estão elevados a n. Então eu posso colocar todo mundo no mesmo parênteses e elevar a n, ok? Então aqui eu fico com o quê? Aqui a gente fica com z vezes v, aqui aparece um 2πmzinho sobre beta elevado a 3 meios, tudo isso elevado a n. Então essa daqui é a conta que a gente tem que fazer para determinar a nossa grande função de partição. Agora perceba o seguinte,
Essa conta daqui ela é muito fácil, na verdade. O que é somatório de n indo de 0 até infinito de alguma coisa elevado a n dividido por n fatorial? Essa aqui é a expansão em série da exponencial, ok? Esse cara daqui, né, ou seja, a nossa grande função de partição aqui saiu bem fácil, ok? Esse cara daqui vai ser o quê? Vai ser exponencial. Vou até escrever como sendo dessa forma, só para não ficar um monte de coisa. Vai ser exponencial de fugacidade vezes volume, 2π mzinho sobre beta, elevado a 3 meios. Então tá aqui. Essa é a nossa função, a nossa grande função de partição, né, aqui para exatamente do nosso gás ideal monatômico, nesse contexto do ensemble grande canônico. A partir desse cara daqui, que a gente tem em mãos, perceba, foi muito rápido, porque já caiu de cara, né, na nossa série. E, bom, a partir do momento que a gente tem aqui a nossa grande função de partição, o que a gente pode fazer? A gente pode calcular o limite termodinâmico do nosso gás ideal, que é o que a gente foca de fato, né? Beleza. Esse cara daqui nos permite falar de probabilidades, pegar, por exemplo, distribuir o que seria equivalente a uma distribuição de Maxwell-Boltzmann, só que no ensemble grande canônico. Dá para fazer tudo isso, né? Considerações estatísticas de fato. Né? Mas, enfim, levando em conta o nosso grande objetivo desse curso daqui, né, de mecânica estatística, vamos calcular o limite termodinâmico. Então, como é que o limite termodinâmico ele é feito? A gente vai pegar aqui a nossa função de partição, né, o nosso grande potencial termodinâmico por volume, né, que é o nosso φzinho. Esse cara daqui ele é obtido como? Ele é obtido como limite de V indo para infinito de menos 1 sobre beta V ln da nossa grande função de partição. Esse aqui é o nosso limite termodinâmico, ok? E claro, a gente sabe que esse limite termodinâmico existe porque é o gás ideal, né? Enfim, a gente já fez o limite termodinâmico em outros 3 ensembles, né? Não vai ser nesse que vai dar problema, né? Então vamos lá, olha, aqui ficou até fácil, porque a gente tem ln de uma exponencial. Então, ou seja, né, aqui, né, vamos lá, vou só repetir esse cara aqui embaixo. Então, ou seja, o nosso φ vai ser esse cara, e no lugar do ln eu vou colocar aqui o argumento dessa nossa exponencial, ok? Perceba que esse foi o ln da função de partição mais fácil que a gente calcular até o momento, porque a função de partição já era uma única exponencial. Agora, olha só que maravilha, volume vai cortar com volume, né? Ou seja, o limite do volume indo para infinito. A gente tem uma expressão que não tem mais volume, então matou o nosso problema. Quanto é que vai ser o φ, né? O nosso grande potencial termodinâmico, né, por volume vai ser igual ao quê? Ó? Vai ser igual a 1 sobre beta, fugacidade, é que ficam 2π m dividido por beta elevado a 3 meios, ok? Uma forma até mais conveniente, né, que eu vou escrever aqui, vai ser o seguinte, né? É bom a gente escrever em termos das grandezas fundamentais, né? Escrever esse cara daqui em termos da temperatura e do potencial químico, né? Para que a gente possa pegar exatamente as relações termodinâmicas, que é o que a gente visa toda vez que a gente vai descrever o gás ideal, do ponto de vista estatístico. Então, olha só, né? Primeiro, o Z aqui vai ficar uma exponencial de beta mi, ou seja, uma exponencial de mi sobre kT. Então, fugacidade já foi representada aqui. Esse beta que está elevado a 1 com esse beta que está elevado a 3 meios, vai ficar beta elevado a 5 meios, ou seja, 1 sobre beta elevado a 5 meios, né? Que é a mesma coisa que kT elevado a 5 meios. Então vai aparecer aqui um kT elevado a 5 meios, ok? E aqui vai aparecer agora o nosso 2πm, então 2πm elevado a 3 meios. Então tá aqui, né, a nossa conexão com a termodinâmica, uma equação fundamental aqui, beleza? Então tá aqui. Dado essa expressão daqui, claro, a gente não pode falar de gás ideal sem pegar as relações do gás ideal, né? É óbvio, né? Enfim, não faz sentido a gente querer descrever a termodinâmica de um gás ideal do ponto de vista estatístico sem ter que pegar PV igual a NKT, ou então sem pegar uma relação que eu não peguei, né? No caso do ensemble das pressões, que era a da energia, né? Como sendo 3 meios de kT. Mas bom, vamos pegar esses caras aqui, né? Vamos começar, né, relembrando como é que vai ser a forma diferencial, né, do nosso grande potencial termodinâmico, né? A forma diferencial dele é menos S dt mais, no caso aqui, perdão, menos, é P dV menos N dmi. É esse cara daqui, ok? Tudo bem que aqui a gente tem o nosso potencial termodinâmico por volume, mas aí o que a gente faz? Basta a gente colocar o pezinho aqui e multiplicar esse cara por V, ok? Até pela própria definição, ok? Então temos aqui a nossa relação bem completinha. Mas bom, aqui já de cara, já deve dar para perceber que se a gente for pegar a relação P é igual a menos derivada com relação, né, do nosso grande potencial termodinâmico com relação ao volume, mantendo entropia e μ constante, já dá para perceber que se a gente pegar esse cara, a gente não vai determinar um PV igual a NKT de imediato. Por quê? Porque como o φ depende do potencial químico e não do número de partículas, a gente não vai conseguir obter, a partir dessas equações de estado, o nosso PV igual a NKT.
ok? Porque se a gente for pegar qualquer equação de estado, aqui, a partir de derivadas do nosso grande potencial termodinâmico, a gente vai conseguir as equações de estado, todas elas em função de T, V e μ. Ok? Então, como é que a gente faria aqui, né? Como é que a gente tentaria pegar o nosso PV igual a NKT, ou igual ao nosso U igual a 3 meios de KT? A gente tem que pegar a partir daquelas expressões do valor médio do número de partículas e da energia, que no limite termodinâmico realmente correspondem a número de partículas e energia. Então, vamos escrever aqui, né, como é que é a expressão do número de partículas e da energia, levando em conta aqueles valores médios, né, levando em conta que aqueles valores médios já convertem para essas grandezas. Aqui, eu vou escrever os dois em termos da fugacidade, ok? Por quê? Porque, olha só, se vocês forem ver, a nossa função de partição, quando a gente escreve assim, ela já está de um jeito muito bom para você levar em conta que a variável independente é a fugacidade ou que a variável independente é o μ, né? Porque, olha só, toda a informação do potencial químico está aqui na fugacidade. Então, eu vou usar, como as expressões com relação à fugacidade são mais simples, eu vou usar elas aqui, ok? Então, vamos lá. Quanto é que é o nosso número de partículas? Se vocês forem se lembrar, ele é Z derivada com relação a Z do ln da grande função de partição. Quanto é que é o ln da grande função de partição? Olha só, está exatamente aqui dentro. É o que está dentro aqui dessa exponencial, ok? Então, vamos escrever esse cara aqui embaixo, ok? E, vamos lá, tá aqui. Então, a gente tem que derivar esse cara daqui com relação a Z. Derivar esse cara daqui com relação a Z é o quê? Só tem esse Z, então, matou. É simplesmente essa expressão, né? Já derivei com relação a Z. Então, tá aqui a nossa expressão do número de partículas. Então, olha só, o que a gente acabou de chegar? A gente acabou de chegar que o número de partículas ele vai ser fugacidade. Eu vou escrever esse cara daqui em termos do KT, porque o motivo vai ficar claro, porque a gente vai ter que misturar algumas equações. Ok? Então, olha só, aqui vai ser Z, V, aqui vai ter um 2π, eu vou até colocar o 2πm aqui, ó, 2πm elevado a 3 meios, e aqui vai aparecer um KT elevado a 3 meios, ok? Então, esse daqui é o número de partículas do nosso sistema, ok? Obtido a partir daquelas relações de valores médios que convergem para as grandezas termodinâmicas de fato. Okay? Vamos calcular agora o nosso valor médio de U, que no limite termodinâmico é o valor de U. Se vocês se lembrarem, se a gente escreve a grande função de partição em termos da fugacidade, esse cara fica muito simples. Fica só derivada com relação a beta do ln da nossa grande função de partição. Ok? Aqui como função de beta e de z, ok? Da fugacidade. Então, olha só, esse cara daqui vai ser igual ao quê? Ó, derivada, mesma coisa, do ln aqui. Eu vou simplesmente colar o ln. Tá essa expressão, ok? Então, tá esse cara. Derivar com relação a beta, bom, aqui vai dar o quê? Ó? Esse cara daqui vai dar z, né? Aqui vai dar menos z, v, aí continua aparecendo o nosso 2πmzinho elevado a 3 meios. E agora, olha só, quando eu derivo com relação a beta, vai cair aqui um menos 3 meios, vai ficar beta elevado a menos 5 meios, que é a mesma coisa que kt elevado a 5 meios. Já passando aqui agora para a nossa coordenada de t, ok? Agora, esse mais com esse cara daqui vai inverter o sinal, ok? Então, olha só, os dois valores que a gente chegou, vou até escrever eles aqui, ok? A gente chegou que o nosso n é igual a fugacidade, volume, kt elevado a 3 meios. Vou até escrever ele depois aqui para falar a verdade, né? Vamos lá, kt elevado a 3 meios. E aqui 2πmzinho elevado a 3 meios, ok? Que foi a expressão que a gente chegou aqui para o número de partículas. E a energia é igual ao quê? É igual a fugacidade, vou até colocar aqui, ó, 3 meios da fugacidade, ok? Vezes o volume, vezes 2πmzinho elevado a 3 meios, kt elevado a 5 meios. Agora, olha só que interessante, né? Vamos comparar essas duas expressões. Aqui, ó, vamos comparar. A diferença entre elas, o que é? Olha, reparem que essa expressão daqui, ela está contida aqui dentro. Se eu escrevo esse kt como sendo kt elevado a 3 meios vezes kt, percebam que quem apareceu aqui é quem? É o n. Percebam? Exatamente a expressão de cima. Ou seja, quanto equivale a energia do nosso gás ideal monatômico, 3 meios de quê? De nkt, que é de fato a energia que a gente tem do gás ideal monatômico, né? Que eu vou até inverter a cor, né? Só para a gente deixar no layout que a gente deixou ao longo desse curso inteiro. Ok? Então, ou seja, acabamos de pegar uma das equações, né, que define o gás ideal. Okay? Uma das equações de estado que define o gás ideal. O que está faltando agora? Agora está faltando o PV igual a NKT. Tem que ter o PV igual a NKT. Para poder pegar esse PV igual a NKT,
Agora sim a gente pode derivar esse cara daqui, né, essa nossa equação fundamental, para poder pegar a pressão. Por quê? Porque olha só, por mais que nessa expressão daqui tenha o potencial químico está contido nessa expressão, que é a fugacidade. E a gente já tem uma relação agora entre a fugacidade e o número de partículas e a energia. Então isso sugere que a gente vai conseguir misturar essas expressões e escrever, né, algo, né, na linha do nosso... Algo na linha não, né, escrever exatamente o nosso PV igual a NKT. Então vamos lá. A partir dessa expressão daqui de cima, a partir dessa expressão, vamos escrever a nossa pressão, ok? Então olha só, nossa pressão ela é igual a quê? É igual a menos derivada do grande potencial termodinâmico com relação ao volume, mantendo T e μ constantes. Esse cara aqui vai ser igual ao quê? Olha só, se eu estou derivando com relação ao volume, vai ficar exatamente essa expressão, só que sem o volume, né? Ou seja, vai ficar simplesmente esse termo daqui negativo. Né? É até fácil de perceber isso, não sei se vocês lembram, mas a gente tinha, né, eu até mostrei para vocês em aulas anteriores, que o nosso grande potencial termodinâmico ele é menos PV. Então a densidade aqui do grande potencial termodinâmico ele é só menos a pressão, que já é de fato que a gente quer determinar. Né? Mas enfim, ou seja, ele já de cara já é meio que um PV igual a NKT. Mas enfim, esse cara aqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual a exponencial de μ sobre kT, ok? Exponencial de μ sobre kT. Agora, nosso 2πm elevado a 3 meios, e agora o nosso kT elevado a 5 meios. Agora que eu fui perceber que está faltando um sinal de menos aqui na nossa expressão do grande potencial termodinâmico, certo? De onde é que está faltando esse sinal de menos? Se vocês repararem, eu não peguei o sinal... Opa, vamos lá. Se vocês repararem aqui em cima, ó, eu não peguei esse sinal de menos, eu não passei ele para baixo. Faltou, então aqui ainda tem o sinal de menos. Ou seja, né, essa nossa expressão da pressão ela realmente fica positiva. Enfim, um sinalzinho é muito comum acabar passando. Mas enfim, então essa é a nossa pressão. Eu vou escrever essa exponencial já de cara como sendo a fugacidade. Então vamos pegar essa expressãozinha daqui que a gente acabou de chegar. Vamos lá, copiar. Vamos carregar aqui para baixo para a gente poder fazer comparações. Então vamos colar ela aqui. Ok? A nossa pressão é igual a esse cara. Agora olha só que interessante. Quem que é esse cara daqui que acabou de aparecer? Ele já está familiar. Olha só. Olha o número de partículas. O número de partículas é fugacidade, 2πm elevado a 3 meios, kT elevado a 3 meios. Aqui é a mesma coisa, com exceção que aqui está 5 meios. Então o que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui como sendo 5 meios, 3 meios, vezes o kT, igual eu fiz antes. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por V em ambos os lados. Então vou multiplicar por V aqui e vou multiplicar por V aqui do lado esquerdo da igualdade. Ok? Olha só o que apareceu. Essa parcela daqui, repare quem que é. É exatamente o número de partículas. Exatamente o número de partículas. E por consequência, olha a relação que a gente acabou de chegar. Que maravilha e que surpresa, não é mesmo? PV é igual a NKT, a segunda relação, né, que caracteriza o nosso gás ideal. Então está aqui, né, a descrição do nosso gás ideal, o limite termodinâmico a partir do ensemble grande canônico. Né? Espero que tenha ficado claro aqui os procedimentos. Mas bom, tendo sido obtido, né, as duas equações principais do gás ideal, vou encerrando essa nossa quinta aula e o nosso curso de mecânica estatística. Ao longo desse curso a gente fez bastante coisa, né? Comecei com uma revisão termodinâmica, trabalhamos com diversos ensembles, demos um foco para o gás ideal no ensemble canônico, né? Já que o gás ideal e o ensemble canônico tem uma importância muito grande, né? Na física e na estatística, enfim. Né? Passamos por diversos tópicos, né? Sempre focando, né, na nossa descrição termodinâmica a partir da estatística. Espero sinceramente, né, que você que tenha assistido até agora, né, tenha aproveitado bastante o curso, tenha gostado. Né? Por isso peço fortemente que se você tem conhecidos, né, que estão se preparando para o exame unificado, não tiveram um bom curso de estatística, né, não conseguiram aprender tanto, ou enfim, ou se você tem outros colegas que teriam interesse de ver esse curso, porque o tema agrada, porque, sei lá, não tem na graduação, teve alguma dificuldade, quer rever alguma coisa, enfim, né, peço encarecidamente que você divulgue para os seus coleguinhas, né, para poder ajudar aqui na divulgação, porque fazer esses cursos dá um trabalho absurdo, mas eu gosto bastante e eu acho que muita gente consegue aproveitar, então isso sempre me dá um gás bem grande para sempre fazer esses novos cursos, né, e tá sempre aumentando aqui, né, os assuntos abordados no canal. Apesar de eu estar falando que esse é o nosso último vídeo de mecânica estatística, vocês vão reparar que ainda tem alguns vídeos, né, depois desse nosso daqui, né, que são correspondentes a resoluções, no caso de alguns exercícios do Salinas. Né? No caso, esses vídeos eles são para o clube de membros. Então, se você é membro do canal, você não consegue ver esses vídeos a mais para poder ver algumas resoluções, né, para poder ver mais aplicações do que a gente viu nesse capítulo. Mas se você não é membro do canal, né, enfim, se você não é membro, você pode se tornar para poder assistir. Mas se você não é membro e não quer se tornar membro mesmo, não tem interesse de ver esses vídeos, né, então esse é o nosso último vídeo. No mais, né, acho que eu não preciso dizer, fica aqui meu agradecimento a todos que assistiram o curso até agora e que valorizam o trabalho que eu faço aqui no YouTube. Né? Enfim, é isso.
Né? Obrigado que você ficou até aqui e até os próximos cursos aqui no canal iFísica.